Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas de volta ao nosso palco da praça, para o início do nosso dia de debates, um dia maravilhoso, esplêndido, que tá nos recebendo aqui na Praça Charles Miller, nessa terça-feira de Feira do Livro. Essa faixa das 15 horas, ela ocupa, a gente programou todos os dias agora durante a semana, debates que têm a ver com sala de aula, com educação, questões que quem hoje em dia está na sala de aula, seja como educador, professor, bibliotecário, ou então como pai e mãe que estão acompanhando os filhos, são questões que nos inquietam. Ontem a gente teve um debate da pesada aqui sobre racismo nas escolas, foi muito legal, e hoje nós prosseguimos essa discussão numa outra vertente, que é a presença dos saberes ancestrais nas escolas, nas instituições escolares, nos currículos escolares. Como é que está sendo a educação na terra indígena? Como é que está sendo a educação no Quilombo? E com a curta aproximação que eu pude fazer desse tema, eu pude perceber que está entre talvez sejam as únicas experiências realmente revolucionárias que estão acontecendo na educação brasileira hoje. Então, a gente tem muita honra em receber aqui, para o palco da Feira do Livro, a Querechu Mirim. Seja bem-vinda, Querechu, ao palco da Feira do Livro. Como vai? Muito obrigado. Por favor, pode se sentar. Palmas para Querechu. Luiz Queto, chega mais, Luiz Queto. Seja bem-vindo também. Muito obrigado. Pode sentar ao lado da Querechu. E quem vai mediar esse debate é a Tatiane Maria Klein. Tatiane, tudo bem? Obrigado. Por favor. Então, antes de entregar a condução aqui para a Tatiane, eu queria só avisar que a gente está com um apoio fundamental desde a primeira edição do ISA, o Instituto Socioambiental, que é uma instituição notável brasileira de importância mundial, e que trouxe, desde a primeira edição, o pensamento indígena, o pensamento ancestral, quilombola, aqui para a Feira do Livro. A gente teve aqui e tem, todas as edições, grandes representantes da cultura ancestral brasileira. Tivemos o Ailton Krenak, Davi Copenaua quase veio, ele teve que cancelar, ele foi confirmado, inclusive. Tivemos a Gerá Guarani, esteve presente aqui, fez uma participação incrível, a Chai Suruí, e agora vocês estão aqui conosco. Então, eu agradeço muito ao Isa, agradeço a Tatiane, e estamos aí nas suas mãos. Muito obrigado, viu? Bom, obrigada a todas as pessoas presentes. Eu, como o Paulo apresentou, me chamo Tatiane, trabalho no Instituto Socioambiental, e para a gente é uma grande honra estar do lado desses dois grandes educadores, pesquisadores e escritores, né, para pensar um pouco em quais contribuições a educação diferenciada que acontece nas escolas indígenas e nas escolas quilombolas pode também contribuir com o combate ao racismo nas escolas não indígenas e não quilombolas. Então, o Luiz, que está aqui do meu lado, ele veio do Quilombo São Pedro, aqui no Vale do Ribeiro, uma das regiões de maior conservação da Mata Atlântica no Brasil. Ele é educador, pesquisador, ativista quilombola e um dos autores de 2 livros que estão hoje aqui também sendo lançados, que é o Roça é Vida e o Na Companhia de Dona Fartura, uma história de cultura alimentar quilombola. Já ressaltando para vocês que, no final, a gente vai ter um momento ali de assinaturas, né, de autógrafos desses 2 livros. E a Querechu Mirim é uma grande amiga minha e também educadora, liderança indígena, né, do povo Guarani-Mbiá, na terra indígena Tenondé-Porã, que, para quem não sabe, fica aqui na cidade de São Paulo, é uma terra demarcada no extremo sul da cidade. E Querechu, além disso, é também escritora e escreveu o seu primeiro livro aos 9 anos de idade. Vem de uma família de escritores indígenas. Ela atualmente também cursa a licenciatura intercultural indígena, uma pessoa que também está pensando em educação no dia a dia, na sua atuação. Então, queria começar, né,
pedindo para vocês falarem justamente dessa educação que parte do território. Queria pedir para o Luiz começar nos apresentando os quilombos do Vale do Ribeira e as experiências de educação escolar quilombola que vocês estão desenvolvendo lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luiz Queto. Primeiramente, saudar aqui aos meus ancestrais, a minha ancestralidade, a todas aquelas e aqueles que já se foram e aqueles e aquelas irmãos e irmãs que também estão aqui nesse plano astral. Nesse mesmo intuito, eu agradeço também pelo convite para estar nesse espaço, partilhando um pouco da nossa vivência, do nosso conhecimento, dos nossos saberes, dos nossos territórios. Eu venho do Vale do Ribeira, eu me chamo Luiz Marcos de França Dias, eu sou filho do senhor Aurico Dias e da dona Valni de França Dias, e neto do seu Isair, da dona Nália, da dona Petronília, do seu Sebastião, bisneto do Lindreco e tataraneto do Bernardo Furquim, fundador da minha comunidade, junto com a Rosa Machado, no ano de 1825, o Quilombo de São Pedro. Nesse contexto do Vale do Ribeira, de onde eu venho, nós temos aí um pouco mais de 36 comunidades, né? E apenas meia dúzia tem aí, um pouco mais de meia dúzia tem titulação desses territórios. Então, falar de comunidades quilombolas, falar de meu lugar de atuação, de vivência, é falar primeiramente desse lugar de ancestralidade, desse lugar de território, de onde que eu venho e de onde que eu conto as minhas histórias e conto um pouco da minha experiência. Então, nesse intuito, eu trago um pouco disso, esse é o contexto. De onde eu falo especificamente do Quilombo de São Pedro, é uma comunidade que está localizada no município de Eldorado, juntamente a outras 12 comunidades, e especificamente esse núcleo de comunidades do Quilombo de São Pedro fica próximo dos quilombos de Vaporunduva, que é o mais antigo do estado de São Paulo, um dos mais antigos do Brasil, André Lopes, Sapatu, Nhunguara, Ostras e Galvão. Então, essas comunidades formam um núcleo que são atendidas por uma escola estadual chamada Escola Estadual Maria Antônia Chules Princesa. A partir desse local é o meu lugar de fala hoje aqui, de prosa com vocês, sem tornar isso de forma exclusiva, mas também possibilitando a circulação de minha fala em outros espaços a partir do meu acompanhamento junto à Coordenação Nacional de Quilombos, em específico a coordenação do Coletivo Nacional de Educação da CONAC, a qual eu faço parte, e também trazendo um pouco da visão de sala de aula, do chão de sala de aula, e um pouco da academia enquanto pesquisador, e um pouco também da experiência enquanto produtor de conhecimento escrito, né? Talvez o conhecimento oral que a gente tenta trazer e traduzir um pouco para essa linguagem escrita, para que ela seja acessível também para outras pessoas que não conseguem acessar o interior de nossos territórios. Então é um pouco disso, a gente vai prosear um pouco mais, se deixar aqui, nós já combinamos uma certa fala, mas nunca o combinado acontece, né? Então se deixar aqui, a gente vai falar a tarde inteira aqui, vai ocupar o lugar do outro, de outro, e não vai rolar. Então eu passo a palavra. Obrigada, Luiz. Querechu, então te pedi a mesma coisa, né? Nos apresente o território Tenondé-Porã e as experiências de educação do povo Guarani. Nhande Carujo, Che Mancherere Querechu Mirim, Che Ajo Tecoa Crocotugui, Auipá, Ajo, Avete. Boa tarde, eu me chamo Querechu Mirim, sou da aldeia Crucutu, que fica no território Tenondé-Porã, extremo sul de São Paulo, em Parelheiros. Como a Tati já me apresentou, né, eu sou professora indígena, faço parte da liderança do território e também da minha TECOA, que é a aldeia. E, entre outras coisas também, né, que eu sempre acompanhei também meu pai, que
recebia pessoas que queriam visitar as aldeias, né? E aí eu comecei também a entrar nessa parte do turismo também. E aí hoje eu tenho uma bagagem muito grande também, assim, de como receber, como mostrar a nossa cultura para as pessoas que vêm visitar a nossa aldeia, né? Mostrar a realidade, né? Porque muitas vezes as pessoas só conhecem a gente por outras pessoas dizer ou pelos livros, né? E a maioria das vezes não é a realidade que a gente vive. Então, hoje, no meu território, Tenondeporã tem 14 aldeias. E 12 são retomadas, que a gente está em processo de ampliação do território. Ainda falta fazer a demarcação física do nosso território, e para poder assegurar mais esse território, a gente começou a retomar esses espaços, né? Onde só tinha 2 aldeias, e a gente começou a retomar e para proteger mesmo, né, o território, para que não tivesse tantas invasões, mais ainda, né, porque já tem, e para que esse processo também seja mais assegurado para a gente, né? E com isso a gente pôde também proteger e também voltar nossas práticas tradicionais, por exemplo, o plantio, a construção de moradias, muitas coisas que em espaço pequeno onde a gente não estava conseguindo mais fazer as nossas práticas tradicionais. E nessas retomadas, além de retomar o território, também foram retomadas práticas, né, do cotidiano guarani, e a revitalização mesmo, né, da casa de reza, dos cantos, dessa conversa mesmo com as crianças com mais velhos, né, esse cotidiano que a gente perdeu por conta do espaço pequeno também, né, de conhecer os animais, os rios, né. Então, para a gente está sendo muito importante nessas retomadas, e a gente também está conquistando de pouquinho em pouquinho essa demarcação para a gente, né, para estar podendo segurar um pouco da mata que resta aqui em São Paulo também, né, um pouquinho da mata que está segurando esse calorzão também que faz, né? Então, é uma parte muito importante para todos nós, né? Então, esse é um pouco do meu território, né? A gente fica lá, em Parelheiros, tem também, composto com um parque lá, né? Então, a gente tem bastante restrições também por conta disso, né? Só que os dois estão querendo proteger a mata, né? Então a gente às vezes tem que unir as forças para poder manter esse lugar protegido, né? Porque às vezes tem bastante pessoas também que querem ir fazer o turismo, mas inconsciente, né? Então a gente também tem que cuidar das pessoas que vão para lá também. Então, por isso, a gente criou até um plano de visitação para o território, né, para que as pessoas façam o turismo consciente mesmo, né, para conhecer o espaço, o território, e tem muita coisa bonita lá para ver. Então, é isso. Vou pedir para vocês falarem um pouco, né? Acho que pouca gente sabe que os povos indígenas, os quilombolas e outras populações tradicionais têm um direito garantido a ter uma educação diferenciada
e que seja, então, adequada e específica para esses modos de vida tradicionais, para a valorização desses saberes tradicionais deles. E eu queria ouvir um pouco de vocês sobre como as experiências escolares nas aldeias estão ajudando vocês a fortalecer esses saberes e também como esses saberes podem chegar, por meio dessas experiências de educação de vocês, às escolas não indígenas, não quilombolas. Luiz, por favor. Bem, quando a gente fala da educação, acho que é importante a gente fazer uma tentativa de pensar nas questões de normativas legais e como que essas normativas legais, elas por muitos e muitos anos, elas deixaram povos e comunidades tradicionais do Brasil de fora, né? Haja visto a lei de terras, por exemplo, entre tantas outras leis. Se pensarmos, então, lá no passado, e num passado não tão remoto assim, mas a gente vai ter um ato normativo que seria a Lei Áurea de 1888. Após essa Lei Áurea, nós temos a Constituição de 1988, portanto, 100 anos depois, que seria o primeiro dispositivo que vai garantir o direito ao território às comunidades remanescentes de quilombo no Brasil. Né, através do seu artigo 68, aos remanescentes de quilombos que estiverem ocupando seus territórios, é garantida a propriedade definitiva de posse, devendo o Estado emitir-lhe seus respectivos títulos, chancelados também aí pelo artigo 215 e também pelo artigo 216 da Carta Magna brasileira. Então, por que estou dizendo isso? Que quando se trata de questões normativas, a gente vai ter um atraso gigantesco no país, e que não é um atraso, ele é um atraso proposital, justamente que insiste e persiste em manter os povos e comunidades tradicionais subalternizados. Né? Nós, enquanto população que preserva o meio ambiente, que temos lá, se pegar o mapa verde hoje do Estado de São Paulo e você observar a maior parte de áreas verdes, você vai identificar que ali estão localizadas comunidades indígenas, pequenos agricultores e também comunidades quilombolas, comunidades caiçaras, entre os povos e comunidades tradicionais. Então, especificamente da educação, a gente vai pensar no ano de 2003, a Lei 10.639. E aí é até trágico pensar assim, nossa, vamos analisar os impactos da Lei 10.639. Teve impacto positivo? Teve impacto positivo. Foi o esperado? Não tanto quanto esperado, uma vez que a gente vive ainda num país racista, num país que ainda tem a questão, né, os resquícios do colonialismo, então a gente vivencia isso na colonialidade, na modernidade, e que persiste aí, o racismo ele rege essa base estrutural. Né, e também ele vai estar presente nos espaços de poder, né, justamente para a manutenção de uma certa hegemonia. Isso também acontece na educação. Mas, no ano de 2000, a resolução número 8 de 2012, ela vai instituir as diretrizes nacionais curriculares para a educação escolar quilombola. É um ato específico da educação escolar quilombola. Ela vai direcionar aí essa modalidade de ensino. E quando eu falo tanto da Constituição Federal, artigo 68, quando da Lei 10.639, que depois virou 11.645, quando da Resolução 08 e todos os outros atos normativos que a gente tem em relação à população negra nesse país, não há um ato normativo desses atos que não tenham sido chamados, puxados, provocados por nós, povos e comunidades tradicionais. Então, o movimento quilombola, tanto as associações locais que gerenciam os territórios quilombolas, quanto as organizações locais, seja para comercialização ou para organização política, ou as organizações nacionais, no caso dos quilombos, né, nós quilombolas temos a Coordenação Nacional de Quilombos, a CONAC. Todas essas instituições, essas organizações, elas demandam do Estado reivindicam do Estado para que o Estado execute isso que nos é de direito. Né? Então, a gente tem o primeiro embate que a gente já tem, como se não bastasse a questão territorial,
que muitas comunidades quilombolas têm sido colocadas de porteira fora, né, historicamente, a gente tem esse embate em outros espaços, por exemplo, na educação. Então, primeiro, para garantir a questão de normativa. Quando a gente garante a normativa federal, a gente tem um entrave gigantesco em duas outras esferas. A estadual, e vou dar um exemplo para vocês, para os senhores e senhoras aqui presentes. Nós criamos o Conselho Estadual de Educação Escolar Quilombola, junto à Secretaria de Estado da Educação. Trocou de governo, houve uma reestruturação da SEDUC, e automaticamente no texto, o texto não previa o Conselho Estadual de Educação Escolar Quilombola, portanto o Conselho deixou de existir. De um dia para a noite, numa canetada simples, rápida. Né? Município, por exemplo, vou trazer o município de Eldorado. Nós fizemos um processo de mais de 10 reuniões com o Departamento de Educação, representantes do Executivo Municipal, organizações quilombolas, entre outros segmentos do movimento social, ao longo de um ano, mais de um ano. Entregamos uma minuta para a instituição de diretrizes curriculares de educação escolar quilombola a nível de município, no novembro do ano passado. Ainda hoje mesmo eu mandei mensagem para o prefeito perguntando, ele disse que está na Procuradoria Municipal ainda. Está lá ainda em análise esse projeto, essa minuta. Então é um processo assim, no campo jurídico a gente tem um embate que ele é moroso, ele é um tempo que não corresponde à nossa necessidade. O nosso tempo ele é para ontem. Nosso tempo, né, quem tem fome tem pressa, e nós temos fome, nós temos sede. E eu estou dizendo de fome e de sede do conhecimento, do acessar as academias, do acessar a academia, do acessar esses outros espaços também de produção de conhecimento, justamente pensando em como que a gente vai fazer com que esse espaço, e eu estou trazendo, por exemplo, do campo da ciência ou das instituições de educação superior, das universidades e faculdades, como que a gente adentra esses campos e a gente faz com que hajam provocações dentro desses espaços. É comum a gente ter disciplinas diferentes em currículos da pós-graduação, no campo científico, disciplinas que abarquem saberes outros ou considerem saberes outros? Existe um rol vasto dessas disciplinas? Então, aí a gente já tem esse início assim. Então, se a academia não tem esse processo, isso diz respeito também de uma questão de que nós também não estamos lá dentro para provocá-lo. Mas por que a gente não está lá dentro? Porque a base lá embaixo, ela não nos permite que a gente avance. Por outro lado, nós temos o movimento social quilombola e o movimento social, o movimento negro. A Nilma Lino Gomes, ela diz do movimento educador, né? Em que as ações promovidas por esses movimentos, elas ensinam muito. O professor Dagoberto Fonseca, ele diz que assim que os quilombos, né, e ele fala no contexto do Vale do Ribeira, mas isso a gente aplica a outras comunidades também, as mais de 6 mil no Brasil todo. Os quilombos têm muito a nos ensinar, né, ele dizendo enquanto não quilombola, e a academia tem muito a aprender com os quilombos. Eu trago isso porque até que ponto que os espaços consideram outros saberes enquanto saberes e sem hegemonia de saberes, né? E aí, então eu falo do movimento social porque quando a comunidade se levanta e diz assim, nossa, mas como que a gente vai fazer então agora? Vamos então tentar por duas frentes. A primeira é buscando normativas legais. Então a gente vai provocar, vamos chamar um monte de gente para poder nos ajudar, instituições parceiras, Ministério Público, entre outros setores, no campo normativo. Enquanto isso, nós também vamos adentrando nos espaços escolares, ou não, né, ou nos espaços acadêmicos, para produzir esses conhecimentos e provocar essa ruptura, ou pelo menos provocar essa coisa, viu? Tem quilombos também, dá para colocar a comunidade quilombola aí nessa prática pedagógica? Dá para, de repente,
vocês considerarem aqui, enquanto escola que está dentro de um território quilombola e cercado por outros 6 quilombos, de pelo menos levar os alunos até ali fora da sala de aula para fazer um estudo de campo, porque é inadmissível uma escola que está lá em São Paulo, todos os anos visitar 2, 3 quilombos aqui no Vale fazendo estudo de campo, e a escola que está dentro do território não chegar até o território vizinho. Então, só que isso só acontece quando a gente tem intelectuais engajados, como diz a Nilma. Como a gente tem esses profissionais dentro de sala de aula. Então, e esses profissionais, eles vêm de onde? Eles vêm desse movimento social. A gente é forjado na luta. E vou dar um último exemplo para a gente passar a fala aqui. Quando surgiram projetos de construção de usinas hidrelétricas no Vale do Ribeira, no ano de 1986, 87, se não me engano, eu nasci em 87. Logo surge o movimento dos ameaçados por barragens. Então, nós, comunidades, criamos esse movimento. Mais de 30 anos a gente brigou contra o grupo... Vai se transmitir esse negócio aqui, mas foi verdade. Né? Contra o grupo Votorantim, do Antônio Hermílio de Moraes, que era um dos maiores interessados na construção dessas usinas hidrelétricas, 4 usinas hidrelétricas ao longo do Rio Ribeira de Iguape, sendo que elas afetariam diretamente nós, povos e comunidades tradicionais. Nós brigamos com unhas e dentes. Aquela coisa de vir para São Paulo, ocupar prédio, ocupar o meio ambiente, ocupar IBAMA, ocupar uma série fazer uma série de retomadas e de ocupações e mobilizações da sociedade civil como um todo, senão a gente não consegue também, se não tiver adesão de vocês, essas questões, e dizer assim, olha, as barragens não são positivas para as comunidades, vai morrer gente lá. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu cresci nos ombros da luta. Então, papai e mamãe iam para a manifestação, eu também estava junto. Papai e mamãe estavam ali na reunião comunitária, eu estava junto. Papai e mamãe estavam vindo para São Paulo para ocupar a Secretaria do Meio Ambiente, eu estava junto também. E aí, quando a gente derrotou, através de uma questão judicial do Ministério Público Federal, que enterrou de vez em 2016, se não me falha a memória, eu também estava junto. Então, eu estou dizendo isso porque o movimento ele traz também essa proposta. Se a escola é esse modelo de escola que a gente tem hoje, do sentar-se na cadeira, ficar ali, ele não se deslocar para olhar para fora da janela, a gente não vai ter avanço. A gente não vai ter avanço. Então, se o aluno ou a aluna ele tem uma série de conhecimentos que ele tem ali todos os dias no espaço, no território dele e dela. E se isso não está em sala de aula, a gente tem um problema sério. Ou a gente tem uma falta de informação, ou a gente tem um projeto que começou lá antes de 1500 e que ainda está pautado e em vigor. Luiz, você falou exatamente do que eu queria perguntar para a Querechu, que é esse processo, né, de abandonar a sala de aula, que vocês estão fazendo, né, na terra indígena Tenondeporã. Na verdade, não é um abandono da escola, porque eles estão fazendo uma chamada escola caminhante, mas que justamente tem a ver com esse movimento do qual o Luiz estava falando agora para a gente, né, sobre como outros espaços educativos são fundamentais para essa educação diferenciada. Conta um pouco para a gente, Querechu, sobre essa experiência. Eu sou professora, já vai fazer quase 10 anos já. Entrei bem novinha mesmo. E depois que eu entrei na escola, os professores sempre estavam fazendo, a gente sempre vem fazendo encontros, né, sobre os conteúdos das aulas, ou o que a gente pode melhorar na escola, e até reuniões de lideranças mesmo. Então, às vezes, acabava entrando a pauta da educação, e a gente sempre se formando mesmo, né? Os professores da comunidade, a gente somos formados pelas lideranças, né, que estão mais à frente. Então, a gente sempre se encontra para falar
sobre as questões da aldeia mesmo, né, do território. Então, a gente vai se formando, né? E a gente já estava há um tempo já pensando a educação, né? Como é que a gente poderia fazer a nossa própria educação, né? Porque a gente recebe, a gente tem o título de ser de educação diferenciada por ser indígena, né? Mas que no papel assim não está. A gente recebe as mesmas coisas que as escolas de fora recebem, né? Por exemplo, o currículo, a grade, a alimentação, é tudo a mesma coisa de fora, né? A gente não tem muita coisa diferenciado, né? Então a gente conversa, né, os professores, e a gente tenta ver como é que a gente pode fazer alguns materiais didáticos na nossa própria língua, porque o governo não fornece isso e também não tem, né? Então a gente tem que produzir nossos próprios materiais didáticos, adaptar tudo que vem do Estado, né? E poucos livros de autores indígenas tem nas escolas, né? Então a gente também tem o programa Saberes Indígenas, né? Que a gente conseguiu fazer alguns materiais que estão ajudando bastante, né? Na formação das crianças, até dos próprios professores, porque a gente se forma também, a gente tem que pesquisar, né? A gente tem que ir para outra aldeia, conversar com o mais velho, buscar, né, esse conhecimento. Que a escola, do jeito que está agora, né, de Juruá, como a gente fala, né, de não indígena, ele também impactou muito de forma negativa, né, no nosso modo de vida, né, de pensar que a escola desse modo é o que vai dizer o certo, né? Então isso acabou tirando um pouco do nosso viver, do nosso nhanderecó, porque a escola veio, né, com essa ideia bem fechada mesmo, né, de um lugar de conhecimento, como se nossos avós, nossos antepassados, nossas mães, nossos pais não têm conhecimento, né? Então, hoje a escola está se tornando uma ferramenta de luta mesmo, né? Porque no tempo que eu estudava, não tinha, né, uma disciplina que falasse só das leis, dos nossos direitos. Até acho que nem na escola de Juruá não tem nenhuma matéria que fala, né, qual é o seu direito, onde que você tem que ir para você buscar o que você quer, né? Então, agora na nossa escola a gente já coloca lá direitos e lutas indígenas, né? Porque qual é o nosso direito? A gente tem direito à nossa terra. Por quê? E como? E onde pedir, né? Então, a gente já pode pesquisar e colocar no nosso currículo mesmo, né? Mas a gente também está construindo o nosso plano político-pedagógico, né? E está terminando. Mas agora vai ser outra batalha com o Estado, né? Para eles reconhecer, né? Porque a gente escreveu, só que agora a gente vive à base de luta mesmo. Tudo que a gente quiser, a gente tem que lutar para ter. Se for terra, se for educação diferenciada, saúde diferenciada. Então a gente faz as coisas, mas tem que lutar bastante para ter um pouquinho. Então, a gente ainda está nessa construção, mas a gente já entendeu que
a escola tem que ser do nosso jeito, né? Porque a gente avaliou bastante coisas, né? De como é que a gente vai estudar nessa forma que Juraqueira estuda, né? Dentro do nosso território, porque a gente não vai sair para fora para competir com o Juraqueira, né? Porque a gente também está vendo o quanto os não indígenas estão sofrendo fora das nossas tecoás, assim, né? Porque muita gente que formado, né, que tem 2, 3 faculdades e às vezes está na rua, né? Então essa complexidade, né, da cidade, a gente não quer competir com isso. A gente quer viver do nosso jeito dentro do território, mas sabendo das coisas também, né? Então a gente quer estudar bem, mas na nossa realidade, sem deixar de fazer comparações também, como é que Jurá vive e como é que a gente vive, né? Então, uma das perguntas do nosso plano político-pedagógico, né, umas perguntas que norteou a gente a estar desenvolvendo, foi que aluno a gente quer formar, né? Que Nhandewa que a gente quer formar, né? Se a gente quer formar uma pessoa que saia, que vá se iludir com essas coisas de Juruá mesmo, né? Que é como a gente fala, que é tudo uma ilusão para a gente, né? Porque para a gente viver é estar no território, ver os filhos crescer, ver a natureza e como a gente fala, a gente não nasceu, né, para viver na cidade assim. Então se a gente for para a cidade, a gente está se iludindo. Então a gente não quer uma educação que leve a gente a competir com outras pessoas e para ser alguém melhor, né, que a outra pessoa. Uma frase que a gente sempre ouve é: você tem que ir para a escola para ser alguém na vida. Mas a gente já é alguém, né? Desde que a gente está na barriga da nossa mãe, a gente já é alguma pessoa. Então, essa ideia de se tornar alguém que fortalece essa escola de individualismo, de capitalismo mesmo, né? Então, a gente percebe nas escolas que já é ensinado a gente a contar dinheiro, tudo que envolve dinheiro. Por exemplo, na matemática está lá um problema de dinheiro, sabe? Então é tudo voltado para dinheiro e para a gente não, a gente quer viver. Então a gente usa a disciplina da matemática plantando milho, plantando mandioca, colhendo. Então, para isso que vai servir a matemática, não é só para contar dinheiro, né? Para a gente é assim. E a gente pode usar todas as matérias que é levado para a gente na escola Guarani indígena, voltado para a nossa realidade, né? A gente não precisa seguir o que o pessoal de fora faz, né? Então, hoje, acho que depois da pandemia, assim, eu pude ver também muitas escolas repensando, né, mesmo esse modelo que não está bom nem para vocês, né? Tá aí o novo ensino médio, que também parece que não está dando muito certo. Então, essa educação acho que já deu também, né? A gente tem que pensar numa educação mais de viver, de pensar um no outro, mesmo de coletividade, né? Porque a gente está num momento muito crítico, assim, né? Das mudanças climáticas. Então a gente tem que agora é o momento de pensar um no outro mesmo, parar de ser individualista, sabe? De querer tudo para si. Isso a gente vai sendo criado e também através da escola, né? Porque, por exemplo, na escola está lá todas as crianças, uma carteirinha,
um atrás do outro, né? E o professor sempre à frente. E lá na aldeia a gente não está à frente, a gente fica no meio das crianças, ou atrás ou do lado, né? E então as escolas indígenas para a gente tem que ser da nossa realidade, né? Porque a gente tem uma língua diferente, um modo de vida diferente. O nosso Orerecó é muito diferente, né, do Jurarecó. Então a gente não tem que fazer a mesma coisa, né? Então hoje eu vejo assim que muitas escolas de não indígena também estão se inspirando em escolas indígenas e de comunidades tradicionais, né? Levando as crianças a mexer mais com a terra, a conviver um com o outro, não só escrever, né, no papel, mas sim a palpar mesmo, né, de ver como é que uma árvore cresce, de ver como é que o mundo, né, funciona de verdade, não só no papel, né? Acho que tem que ter mais esse olhar mais para a vivência mesmo, né? Foi bom que você falou do papel, Queretiu, para lembrar que tem monitores que estão com, né, cartõezinhos, se vocês quiserem fazer perguntas nos 15 minutos finais, aí vocês vão escrever no papel. E, continuando a falar sobre papel, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre a forma de compartilhar esses saberes através dessa tecnologia que é a escrita, né? Então, ao mesmo tempo, vocês estão vivenciando, né, experiências de educação escolar que são diferenciadas e que são baseadas na oralidade, né? A Queretiu falou antes, né, como a escola muitas vezes fica tentando convencer as crianças guarani de que os conhecimentos dos pais, dos avós não são válidos ou não são conhecimentos, né? E o Antônio Bispo, que fala bastante disso também aqui nesse livro, né, que é um grande escritor saudoso, escritor quilombola, que fala também de como esse sistema não indígena, não quilombola, cria mestres da escrituração, né? Ele usa essa expressão contra os mestres da oralidade. Então, eu queria ouvir vocês sobre esse processo de pegar conhecimentos que são tão complexos, tradições, como vocês falam nos livros Roça é Vida e Na Companhia de Dona Fartura, tradições que são tão complexas, e colocar em versões escritas, né? Acho que muito legal no livro, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer em breve, os autores quilombola falam justamente que esse livro não substitui a oralidade, né? O modo de passar conhecimentos da oralidade. Então, Luiz, queria te ouvir um pouco sobre isso e aí depois passar para a Queretiu. Esses dois materiais aqui, eles surgem, na verdade, de um contexto, né? Primeiro surgiu o Roça é Vida, surgiu, né? Parece que ele surgiu do nada, assim, ó, surgiu. Primeiro nós criamos o Roça é Vida e depois o Na Companhia de Dona Fartura. Se pensarmos que tudo está interligado, inclusive você que saiu de sua casa hoje para estar aqui, a gente está interligado de alguma forma, né? Dá um exemplo de interligação. O ato que ela faz lá em Parelheiros, ou que a gente faz lá no Vale do Ribeira, propicia que o ar que nós preservamos lá, ele venha para cá para vocês também aqui, né? Então, tudo está interligado, de certa forma. E aí, quando ela pontua que a escola tem que ser do nosso jeito, no ano de 2018, o Sistema Agrícola Tradicional Quilombola do Vale do Ribeira foi reconhecido pelo IFAM como patrimônio brasileiro. O que é esse Sistema Agrícola Tradicional Quilombola do Vale do Ribeira? Para nós, ele é a roça de Coivara. Mas a roça, como assim uma roça? Uma roça de Coivara, aquela que a gente vai lá, roça, escolhe uma área, roça, derruba, mete fogo, depois planta, colhe e traz para comer ou para guardar, ou para vender. Isso é uma roça de Coivara. Mas o fogo não é proibido? Vamos lá, agora que vem a complicação, como diz o êxodo no nosso livro aqui. E é o seguinte, quando eu falo da roça de Coivara, eu estou falando de um modelo que não é só aplicado nas comunidades quilombolas, mas ele é
aí nas literaturas, ele vai ser utilizado por mais de 400 anos pelos povos indígenas e também por outros povos pelo mundo todo. Em algumas literaturas vai aparecer o sistema de corte-queima ou roça de toco, que consiste no quê? Quando nossos ancestrais vieram de África, foram trazidos de África para cá, então havia essa técnica também, depois incorporada com técnicas indígenas, esse domínio dessa tecnologia do como estar na mata e como viver na mata. Então eu vou manejar essa mata, né? Eu vou suprimir ali uma parte de uma área, suprimir, olha que verbo lindo, né? Para nós é roçar. Então eu vou roçar uma área, escolher uma área, mas como que eu faço? Bom, eu tenho que saber qual tipo de vegetação predomina naquele lugar, e se aquele lugar, então aquele tipo de vegetação vai propiciar-me uma boa colheita do arroz ou do milho que eu vou plantar naquela área. Pois bem, então já tenho o conhecimento da área. Conhecimento da técnica de roçar. Conhecimento da técnica para derrubar. Depois eu vou fazer o acero, que consiste num carpir ao redor ali da área derrubada, para que esse fogo ele não adentre a mata. Então é um fogo controlado, não é aquilo que acontece em muitas áreas do país aí, sobretudo no último desgoverno que aconteceu. Você ateia fogo, o negócio vai embora. Não é nada a ver com aquilo. É uma área controlada. E aí, já adiantando a história, depois que eu plantei, colhi, essa área ela é abandonada. Depois de 2, 3 anos, ela é abandonada e essa vegetação vai crescer novamente. Antes desse processo de abandono, eu tenho a técnica do plantio. Então, eu vou ter que escolher as sementes, selecionar as sementes de casa e plantar. Eu tenho uma outra técnica depois, vou anotando quantas técnicas aí. Eu tenho uma outra técnica depois, que é a técnica da colheita. Mas para plantar qualquer lua? Não. Tem a lua específica. Se eu plantar uma semente de milho na lua cheia, você pode ir lá, não dá nada, o medidor comeu tudo. Medidor é aquele bichinho que come, assim, sabe, medidorzinho? Come tudo. Se eu plantar uma roça muito pequenininha demais, do tamanho dessa barraca, mais ou menos aqui, ou até menor, não dá nada também, porque o macaco come tudo, a paca, o tateto come tudo, a baitaca, então, meu bom Jesus, acaba com tudo. Então, eu tenho que saber essa técnica do como cultivar esse negócio também. Depois eu vou ter a técnica da colheita. Antigamente, quando tinha os puxirões, essa reunida de pessoas de várias comunidades para colher uma única roça para aquela família, então você tinha aquele monte de gente vindo, tinha oralidade ali no meio da roça, vamos imaginar colher o arroz no canivete. As crianças ouvindo e aprendendo como que se fazia. Nós, criança, né? Quando nós era criança. Tempo bom. E aí, depois você tem esse armazenamento desse arroz. Você coloca no cesto de cipó. Então tem que ter a tecnologia para fazer o cesto de cipó. Depois levar esse cesto até a casa da pessoa. Você vai fazer uma pia de arroz gigantesca. Tem que conhecer fazer essa pia de arroz. Depois para socar esse arroz para comer. Abanar esse arroz, escoar esse arroz. Ufa, até cansou, né? Olha o tanto de elementos que a gente tem aqui dentro. E ainda de noite, quando você terminar de colher a roça, tinha o bailão ainda. Era sanfona, viola, um monte de coisa e tudo mais. E aí o bicho pegava, né? Até outro dia da manhã, e a família era responsável por dar a comida para aquelas pessoas e acolher as pessoas que vinham de fora. Pois bem, olha a quantidade de elementos que eu trouxe. É essa quantidade de elementos, juntando com o remédio do meio do mato, com o cipó certo para fazer o cesto, fazer o tipiti, o apá. Se pegar o processamento da mandioca, da farinha de mandioca, por exemplo, ele também é bastante vasto, extenso. Toda essa técnica de saberes, ela foi denominada lá para uma questão de entrar no sistema como Sistema Agrícola Tradicional Quilombola. Ufa! Pois bem, como o sistema foi reconhecido como patrimônio brasileiro, todo patrimônio necessita... Vão controlando o tempo aí, viu? Não sei onde que está a marca do tempo, que eu já me perdi aqui, tá bom? Como esse sistema ele foi reconhecido como patrimônio brasileiro, todo patrimônio tem que ter um plano de salvaguarda. Uma das ações de salvaguarda que a gente já fazia no Vale do Ribeira era uma feira de troca de sementes e mudas. A gente vai esse ano fazer a 16ª edição, é isso, gente? Me corrijam aí, tá? Dessa feira. E aí, então, um grupo
que a gente chama de GT da Roça, que é um grupo composto por lideranças comunitárias, geralmente mais velhos e mais velhas, instituições parceiras como o ISA, entre outros. Esse grupo, ele demandou, assim, como que a gente vai fazer agora? Porque nós temos a feira, temos algumas outras ações que a gente faz. Como que nós faremos para que esses saberes eles estejam lá dentro desse sistema que a gente já sabe que está errado, mas se a gente também não fizer nada lá dentro, também não dá para ficar de braço cruzado. E aí eles fizeram o seguinte, nossa, mas nós temos alguns seres humanos que nós já mandamos para a universidade lá em 2003, 2004, 2005, e que hoje já são docentes ou estão em outras áreas do conhecimento, e que conseguem pegar toda essa coisa, acho que consegue, e jogar num escrito. Para que esse escrito, aí sim ele vá lá para a escola, para as crianças aprenderem a partir disso também, além da vivência que está aqui. Mas as roças acabaram, já por isso se transformaram para cá, boa parte acabaram. Nós tivemos aí décadas de um sistema pautado numa ideia absurda de conservação do meio ambiente sem gente. E essa ideia absurda do meio ambiente sem gente, como diz o professor Diegues, ela foi importada dos Estados Unidos, né? E ela vai dizer assim que onde há uma área de preservação ambiental, não pode ter gente, não pode ter supressão de vegetação. Ora, mas se pensarmos de novo que o sistema de coivara eu roço nessa área, cultivo por 1, ou 2, ou 3 anos, quando a terra não me oferta mais a quantidade de nutrientes ou uma planta legal que eu vou colher, essa área é abandonada, eu só volto ali depois de 5, 10 anos. E aí, comprovadamente, também de forma científica, além da gente também que comprova, pelo conhecimento tradicional, de que uma floresta em regeneração, ela consegue sequestrar mais gás carbônico do que uma floresta adulta, madura. Ora, mas que pensamento é esse, se não seja um pensamento de exclusão e de expurgar as pessoas do campo para a cidade para entrar nesse sistema? Né? Então, é tudo muito pensado, né? Mas nesse intuito a gente pensou então de como de trazer isso para cá. E a gente vai trazendo também no livro, esse livro, como essa semana semana passada a gente estava em São Paulo, nos chamou muita atenção de uma fala do Nego Bispo mesmo que alguém citou, né? Nós vamos falar de nós, se é falar de nós, nós vamos falar de nós ganhando, porque falar de nós perdendo, os outros já falam, né? Eles já falam. Então nós resolvemos falar de nós ganhando nesse livro. Então a gente vai trazer elementos do nosso próprio dia a dia e da luta também, como as personagens. Então, as personagens como fartura, a fartura remete não só à a personificação da fartura que o nosso território propicia. Né? E aí, antes de criar esses personagens, lógico que esse GT da Roça que eu estava falando, ele vai lembrar desse grupo e vai demandar para a gente, vai dizer assim, ó, gente, ó, você tem a missão de criar esse negócio, de criar esse escrito aí. Né? Então, a gente foi e criou. Então, a fartura. A gente vai ter a tradição, que remete à África. A gente vai ter outros personagens como experiência, como o compadre território, como a comadre luta. Estão sacando? Estão sacando aí? A gente vai ter também a continuação e o êxodo. O êxodo nós queríamos colocar uma personagem que ela remetesse a essa forma que a legislação ambiental... deixa eu fazer um parênteses aqui, um monte de parênteses. Nosso tempo já está acabando. Esse é do primeiro tempo, né? Tá. Tá, vou ser mais breve. Nós não somos contra a criação de unidades de conservação. Isso que vem bem explícito, tá? Elas são essenciais e fundamentais para o país. Senão a gente não teria mais mato por aqui. Tinha até mandado nós embora, né? Nossos territórios. O que a gente é contra é com a forma com que essas unidades de conservação são criadas. Exemplo, Quilombo Bombas, do ano de 1800 e alguma coisa. Estava lá. Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. É já de 1900 para cá. Né? E aí o que acontece? O parque diz assim, ó, aqui agora é parque, viu? O Quilombo Bombas hoje não tem estrada. Você acessar 8 quilômetros ou 12 quilômetros pelo meio do mato. E tem gente que mora lá, nessa comunidade.
porque não pode construir estrada, porque não pode ter intervenção ali na área de vegetação. Mas isso é outra história para outra mesa do ano que vem. Tá? E aí, então, a gente traz esse Êxodo, que é essa personagem, personificando esse Êxodo no sentido das pessoas que foram do território por conta dessa questão da repressão ambiental. O cara chegava aqui, ó, você está multado, viu? Você está naquela roça, multado, tá bom? Não sei quantos mil aqui. Uma cifra que papai nem conhecia quantos que era, nunca tinha visto na vida, nem imaginava que existia aquele negócio, tanto dinheiro. Então a pessoa desestimula e vai trabalhar lá para o meieiro, lá nas outras cidades, ou vai ocupar as grandes cidades, só que as áreas periféricas. Né? Como muitos e muitas ainda estão hoje por aqui e nunca mais conseguiram voltar, reza a lenda. É a lenda que não é lenda, é verdade. E dessa história toda a gente pensa também, a gente encerra com o nascimento da esperança, né, no Roça é Vida. E aí, já no segundo livro, a gente traz também uma outra questão, pensando nessa coisa da divergência entre possibilidades de dois reinos possíveis. O reino da tradição, que seriam esse reino dos povos e comunidades tradicionais, regido aí pelo rei Tempo Livre e pela rainha Cultura Alimentar. E eu não vou dar spoiler aqui, porque vocês vão ler o livro. Né? E, no contraponto a isso, a gente traz essa coisa do pensar o reino da ilusão, que é esse reino pautado e regido pelo rei mercado e pela rainha propaganda enganosa. Então, dar um exemplo do rei mercado e da rainha propaganda enganosa é que, de um lado, eu tenho as crianças que colhem a cebolinha, a salsinha, o cheiro verde, o hortelã, o hortelã gordo, um monte de outras infinidades ali no quintal. E, de outro lado, eu tenho uma comida muito bem temperada e maravilhosa com um tabletico desse aqui, que ele faz a função de mais de 10 temperos da minha horta. Mas, oh, meu Deus do céu, que louco esse negócio. Não é uma propaganda enganosa? Mas, enfim, isso também é para uma outra história. Então, é nesse sentido que a gente traz um pouco desse contexto. Todas as imagens, as ilustrações dos livros, elas foram aí muito bem feitas pela Amanda Nainá dos Santos. É minha enteada, tá, gente? E pelo Vanderlei Ribeiro Deco, meu amigo. E é lógico que eu não... E eles trouxeram... A gente tem assim... Pensar aqui... Estou terminando. A imagem dessas três, por exemplo, é para a gente pensar assim... A fartura, por exemplo. A dona Fartura, que está bem aqui, de lenço amarelo, ela... é para a mulher que está lá no Quilombo Nhunguara, falando, nossa, fulano de tal. A do Quilombo São Pedro, nossa, fulano de tal. A do Pedro Cubas, ó, fulano de tal. Então, elas são descaracterizadas. E para esse livro, se ele estiver lá no Quilombo Conceição das Crioulas, no Maranhão, por exemplo, no Pernambuco, a mulher de lá vai identificar-se como Dona Fartura também. Então, foi proposital. A única pessoa que a gente quis homenagear foi o rei, que foi o Ditão, que está aqui. Daqui a pouco eu acho, senão eu vou me perder aqui totalmente aqui. Então, é um pouco disso. É lógico que eu não poderia deixar aqui de pedir para se levantar, e também eu já vou aqui pedir até uma salva de palmas sem encerrar o negócio, né? O Laudecando Marinho da Silva, que é também um dos autores do texto, que está aqui, veio conosco. Lá do Quilombo de Vaporunduva. A Viviane Marinho Luiz, e a esposa do Laudecando também. Lá do Quilombo de Vaporunduva. A Márcia Cristina Américo. É minha esposa e também autora do texto do livro. Tá? Os outros dois não puderam vir também, mas outro dia eles vêm também. Tá bom? Então é um pouco disso. Obrigada, Luiz, e parabéns ao coletivo de autores. Acho que isso é uma coisa marcante também dessa literatura indígena e quilombola, que é o fato deles serem resultado de projetos coletivos e também de escritas coletivas. Né? Eu queria ouvir, para terminar, já que a gente está chegando no final, a Querechu, sobre a importância da literatura, né, na sua vida também, como filha de escritores, né, Maria Querechu, sua mãe, Olívio de Ecupé, que é um autor pioneiro da literatura indígena que circula por esse mercado editorial, e você, seus irmãos, também tendo experiências de escrever. Como que você acha que a produção desses livros e a circulação de saberes guarani por meio do livro pode ajudar a combater, como a gente está buscando aqui nessa tarde, esse racismo, esses preconceitos contra as populações indígenas nas escolas não indígenas?
É muito importante o indígena hoje contar, né, como é que ele vive na aldeia, as suas histórias, porque a gente sempre vê o não indígena falando do indígena, né? A gente sempre vê livros de não indígenas falando como é que é o índio na visão dele, né? E muito pouco o próprio indígena contando mesmo como é que ele é. Então, meu pai, ele começou muito cedo a escrever, assim, né? Tem bastante livro publicado e ele sempre incentivou a gente a escrever, a gente também valoriza muito nossos sonhos, né? Então, ele, de manhã, a gente acordava, ele perguntava o que você sonhou. Aí, como ele já procurava histórias, assim, então, quando a gente contava o nosso sonho, ele falava, esse é uma boa história, dá para escrever. Aí ele começou, né, a incentivar a gente. E eu, com 9 anos, né, claro que com a ajuda dele, tá, eu escrevi um livro independente, né? Por isso que a gente não tem nenhum exemplar, porque foi bem pouco que a gente conseguiu. E eu contei um pouco da experiência de viajar de helicóptero, assim, né? De ir andar, porque na época a prefeita foi inaugurar nossa escolinha, né? Que é o CECI. E ela foi de helicóptero e eu pedi para a assessora dela para ver se eu podia ir junto com ela, né? Aí eu consegui vir até a prefeitura com ela. Depois eu voltei de carro. Mas aí eu contei essa história, né? A minha história, né? Que era um sonho meu de andar, né? Pelos ares, assim. Então foi uma história bem infantil mesmo, assim, né? Contando um pouco do meu desejo mesmo, né? E aí depois não escrevi mais, mas agora na licenciatura eu acho que eu vou escrever bastante coisa, né? Porque só pelas tarefas assim a gente está escrevendo bastante coisa bem legal, né? Das escolas, o diagnóstico da escola, então está sendo bem interessante também. E esse protagonismo mesmo no povo indígena, agora, nossa, a gente conhece vários autores, né? O Ailton Krenak, Davi, Daniel Munduruku, meu próprio pai, né? O Olívio de Ecupé, meus irmãos. Aí eu tenho um irmão que é escritor e cantor de rap também, né? Que há pouco tempo ele lançou, né? O álbum com a Loki, né, e com outros indígenas também. Então, é uma família bem artística mesmo, né, que eu estou dentro. E a gente vê também na aldeia, como eu sou professora, eu posso ver também, né, como as crianças desenvolvem, né, a escrita, ou também ilustrar. Né, tem crianças assim que desenham super bem. Então, acho que incentivar as crianças também a fazer os desenhos contando como é a nossa realidade, né? Ou o gosto da própria criança mesmo, né? Acho que a escola é isso, né? De realçar mesmo os talentos das crianças, né? E incentivar. Então, essa coisa do ancestral virar livro, para a gente é importante, porque a gente vê como um registro, né? Porque a nossa na cultura guarani mesmo, a gente não tem muito registro, a gente só passa pela fala, né? Pelas lembranças, né? Então a gente acha importante para registrar, né? Porque hoje, como eu falei antes, a gente não está tendo mais aquela dinâmica de antigamente, de sentar no meio em volta da fogueira, de conversar, de contar as histórias. Hoje é um outro ritmo, né? Uma outra dinâmica. Então, hoje, na nossa ferramenta de luta, que é a escola, a gente precisa ter, né, esses livros, esses registros, né, em português e em guarani também. Então, nós, professores, a gente também
está fazendo esse trabalho de registrar mesmo, né? Mas claro que não vai ser igual, né? Como um chamõe, né? Que o nosso mais velho fala, né? Por exemplo, a gente tem uma dança, né? Que todo mundo conhece como a dança do guerreiro, que é o Chondaro. E em 2014, mais ou menos, a gente fez uma pesquisa, né? Junto com o IFAM, de pesquisar a nossa própria dança, né? Foram alguns indígenas, né? E a gente foi pesquisar a nossa própria dança e a gente falou, vai ser fácil, né? É uma dança, a gente vai tirar de letra, mas no fim a gente foi vendo, né? Que a gente era bem, a maioria era adolescente, então a gente não sabia muito bem, né? A gente sabia como era, tal, mas quando a gente foi pesquisar, a gente viu que não é só dançar, né? Precisava de uma alimentação correta, precisava de remédios, precisava de concentração, precisava de um tempo para si, então não era só a dança. Então a gente também escreveu um livro, tem um material no YouTube também, chama Chondaro Mbareté, né? Então foi a força do Chondaro, né? Então foi uma pesquisa que os próprios Guarani fizeram sobre a dança, né? Do Chondaro. Então nessas pesquisas a gente também se forma, né? Então a gente só mostrou um pouco da nossa ancestralidade, de como que a gente faz, para não se perder também, para outras pessoas poderem conhecer. Mas, claro que nada igual a vivência mesmo, de estar lá na aldeia, de conviver, de dançar mesmo o Chondaro, para sentir, né, o que a gente sente, né? Então, para nós está sendo muito importante registrar tudo, né, essa ancestralidade que a gente antes, né, não conseguia, só passava oralmente, né? Agora a gente pode também registrar no papel e em outras formas também. Muito obrigada, Querechu. Infelizmente, a gente está chegando ao final, né, desse bate-papo, que acho que foi muito rico. Em nome da equipe do Instituto Socioambiental, queria agradecer vocês por terem aceitado o nosso convite e agradecer à Feira do Livro por topar trazer um tema tão complexo e tão pouco conhecido e valorizado pelos não indígenas, pelos não quilombolas. Acho que combater o racismo epistêmico, né, esse racismo que, como bem o Luiz lembrou, coloca saberes de uns em posições diferentes do que saberes de outros, é um dos motivos pelo qual ainda hoje persiste tanto racismo na nossa sociedade, na sociedade não indígena, não quilombola. E um caminho para a gente superar isso, nos parece, é justamente se aproximar de uma forma verdadeira desses saberes, reconhecendo a complexidade deles. E a gente só pode agradecer a vocês por compartilharem um pouco disso através da escrita, né? Como o Davi Copenaua sempre fala nos seus livros, que ele teve que pensar de outro jeito e colocar o pensamento dele em peles de papel para que chegasse aos não indígenas. Não é um movimento que só o Davi vem fazendo. Inúmeras comunidades indígenas, quilombolas, extrativistas estão fazendo esse esforço para transmitir o que são os modos de vida de vocês, né? Para garantir a existência desses modos de vida, a persistência desses modos de vida. E acho que a gente só tem a agradecer por vocês estarem fazendo isso. Eu convido vocês a conhecerem a seleção de livros de literatura indígena e quilombola que nós preparamos no estande do Instituto Socioambiental, a conhecerem Roça é Vida e, na companhia de Dona Fartura, agora no espaço ali da livraria 2 Pontos, e convidar vocês também a conhecerem, acessarem o site do nosso instituto, que é socioambiental.org, onde vocês podem encontrar mais informações sobre outros povos indígenas, do trabalho nos quilombos e outras populações tradicionais que são nossos parceiros. É isso. Boa tarde a todos, todas e todes, e boa feira para todo mundo.